Olá, tudo bem? Eu sou a Lorena aqui do Forsee e agora a gente está entrando no terceiro vídeo do passo a passo de configuração dos critérios de precificação no Forsee. Como eu disse anteriormente, vão ser no total 4 vídeos, que são bem rapidinhos, no qual o primeiro eu falei sobre a introdução, né, à questão dos critérios no Forsee, né, que fala qual que é a base de cálculo que o sistema tem hoje, né, que já vem pré-parametrizado para você. Você precisa somente identificar quais são os percentuais adequados para que o sistema faça o cálculo do honorário com base na realidade do seu escritório, tá? Então, no primeiro vídeo eu dei essa introdução. No segundo vídeo, eu já falei sobre como criar novos critérios, né? Outros critérios que você pode adicionar valores no honorário contábil, levando em consideração a complexidade de operação de cada cliente. Né, então nós falamos sobre isso, e no terceiro vídeo de agora, eu vou falar sobre como que vocês vão amarrar, os critérios que foram criados aos planos e pacotes das personas que você já tem no sistema, tá. Porque se você criar apenas os critérios e não dizer para o Forsee: "Olha, Forsee, esse critério aqui eu quero que apareça para qualquer plano e pacote que tenha no meu sistema", ou "Esse critério aqui eu quero que apareça apenas para os por exemplo, a área da saúde PJ, para os profissionais de área da saúde PJ do meu do Forsee", ou "Quero que apareça só para as empresas de comércio", e assim por diante. Tá? Então você precisa sinalizar isso para o sistema para que ele faça o cálculo corretamente, tá? Então, você após você criar ali os primeiros, todos os critérios que são importantes para a precificação do seu honorário, existem 2 caminhos para você configurar, para você, na verdade, amarrar esses critérios às personas. Eu tenho aqui o print da tela, o passo a passo, que eu vou disponibilizar isso por escrito, mas eu vou fazer dentro do sistema para ficar mais simples. Então, primeira coisa, digamos que você já tenha configurado aqui todos os critérios com os percentuais, critérios adicionais aqui embaixo e tudo mais. Beleza, o que que você precisa fazer? Primeira coisa, você vai passar aqui o cursor em cima do nome, né, do título do critério. Então eu vou aqui, ó, prestadores de serviço simples nacional. Eu tenho essa árvore aqui com todas essas faixas de faturamento, né. Então eu vou clicar nesse item aqui em amarelo, que é de vincular planos. Quando eu clico nele, olha o que aparece, deixa eu aumentar a tela. O sistema vai te perguntar: "Beleza, aquela árvore ali de prestador de serviço simples nacional, para quem que você quer que apareça, né, o cálculo ele vai ser feito em qual grupo de planos. Então, eu quero ali era prestador de serviço, né, eu criei específico para prestador de serviço, então eu quero que apareça aqui já está até configurado, ó, ele já está aparecendo no plano básico, intermediário avançado para corretor de imóvel PJ, para os planos de prestador de serviço em geral, então basta ticar. Então, digamos que, não, eu não quero que apareça para corretor, eu vou deixar só para prestador de serviço em geral. E, eu quero que apareça também aqui, ó, no básico, no intermediário e no avançado da área da saúde, né, dos profissionais PJ. Beleza. Então, vinculado, eu clico aqui no botão azul e ele já vai, ó, critério vinculado aos planos com sucesso, tá. Então você vai fazer isso para cada uma dessas árvores. Então, se eu coloquei aqui prestador de serviço simples nacional, eu quero aqui, ó, prestador de serviço lucro presumido. Eu vou adicionar ele também a prestador eu não quero corretor, lembra? Eu tirei lá corretor, eu quero que ele apareça para todos os de prestador de serviço geral e para a área da saúde. E assim por diante. Por que que eu preciso fazer árvore por árvore, tá? Porque aqui, eh, ele vai o sistema na hora de fazer a simulação para o cliente, naquela tela de informações contábeis que eu mostrei, né, que tem as perguntas para você preencher o faturamento do cliente, qual a atividade e tudo mais, ele vai pegar todas essas faixas, de prestador de serviço simples nacional. Se você marcar que o cara é prestador de serviço lucro presumido,
ele tem essa base de cálculo aqui, então você precisa colocar de todas as tributações e atividades dentro, amarrados aos planos e pacotes, tá. Eu quero colocar também aqueles critérios extras que eu criei, né, então além dessa base de cálculo aqui, eu quero colocar, por exemplo, emissão de nota, quantidade de funcionário e tudo mais. E como que eu faço? É o mesmo caminho. Então, como a gente está falando de prestador de serviço, eu vou colocar, por exemplo, aqui notas fiscais, emissão de notas fiscais. Eu quero incluir isso aqui em todos os meus PJs. Então eu vou ver, ó, prestador de serviço PJ, eu quero que apareça aqui, ó, no intermediário e no avançado. Por quê, tá? Tem aqui um ponto importante. Emissão de nota, contas a pagar, contas a receber, enfim, qualquer item que envolva volumetria no cálculo, ou seja, o sistema vai perguntar quantas notas você vai emitir para esse cliente, eu vou emitir 10 notas, beleza, eu parametrizei que por nota eu cobro R$ 5 por nota, o sistema vai multiplicar a quantidade de notas pelo valor que você deixou parametrizado, né? Então, isso é um critério de volumetria. Então, hoje, emissão de nota fiscal, eu tenho configurado apenas no plano intermediário e avançado de prestador de serviço PJ. Esse serviço não está no básico, então eu não vou adicionar ele aqui no básico, tá? Eu vou deixar no básico apenas aquelas árvores que levam em consideração a tributação, a atividade, e o faturamento do cliente. Se o item for volumetria, eu só vou colocar no plano que consta a entrega daquele serviço, tá. Se tivesse, emissão de nota desde o básico, beleza, aí eu deixaria aqui marcado, tá. Então, eu vou colocar agora também lá para o área da saúde PJ. Aqui é a mesma coisa, eu tenho emissão de nota somente no intermediário e no avançado. Então, eu vou deixar configurado apenas nesses 2 aqui, tá. Então, eu clico aqui em vincular. E assim por diante, agora você pode, quantidade de colaboradores, eu quero que esteja em todos os planos, independente se o cara é PJ ou não, quero para serviço, comércio e indústria, beleza. Vamos lá, quantidade de colaboradores, cliquei aqui no amarelinho, e eu quero que apareça em todos. Não, PJ não faz sentido, né, porque às vezes o cara trabalha sozinho, então vamos colocar aqui, indústria, supermercado, eu quero que conte todos, corretor PJ eu não vou colocar. Ó, prestador de serviço em geral, comércio em geral, área da saúde PJ eu não vou colocar. E eu já vinculei, automaticamente vinculei esse critério ali para contar no cálculo do honorário, desses planos, tá. Esse é um caminho. Existe um segundo caminho que é mais trabalhoso, tá. Mas eu quero só deixar claro que ele existe. Eu vou voltar aqui, eu vou clicar aqui em parâmetros e planos. Aqui, só para lembrar, é onde a gente monta a estrutura dos planos, ou seja, né, o que que tem de serviço no básico, o que que tem de serviço no plano intermediário, o que que tem no serviço, quais são os serviços que tem no plano avançado de cada grupo aqui, tá. Então, essa é a tela de edição dos planos. Lembra que eu, amarrei quantidade de colaboradores em todos os planos, exceto dos PJs? Então, ó, tá vendo que já aparece aqui em critérios, ó, que aqui para o plano básico, intermediário, avançado, nesse momento tem apenas estes 3 critérios, apenas este critério aqui parametrizado. Mesma coisa dos demais. Aqui em prestador de serviço geral, já estava previsto, já estava parametrizado aqui aquela árvore que tem faturamento, atividade e tributação. Então, está amarrado aqui, todos esses itens vão contar por cálculo. Quando eu clico aqui no básico, eu consigo, não só editar aqui o plano, mas editar também os critérios, tá vendo? A gente tem aqui um item, uma barra para você incluir ou excluir os critérios de precificação. Então, ó, eu vou tirar todos aqui, só para vocês entenderem. Então, eu vou incluir o de prestador de serviço simples nacional, eu quero a árvore do prestador de serviço lucro real, prestador de serviço, não sei, imune isento. Eu quero colocar aqui também a quantidade
de colaboradores, beleza. Aí eu atualizo. E aí só que você vai ter que fazer um por um. Eu fiz no básico, eu vou ter que fazer no intermediário e vou ter que fazer no avançado, tá? Então eu tenho que fazer essa mesma ação em cada um dos planos. A forma mais fácil é, lá na tela de critérios V2, no botãozinho amarelo de vincular planos, clicou ali, escolhe qual plano vai entrar a base de cálculo, ok? Lembrando que sempre para o cálculo do plano é preciso ter essa árvore aqui que leva em consideração as faixas de faturamento, tá? Que vão ter os percentuais de faturamento, tributação e atividade, tá? E outros critérios avulsos, que é a quantidade de colaboradores, que às vezes varia de um perfil de cliente por outro. Então, por exemplo, para todos os prestadores de serviços, eu quero que apareça quantidade de colaboradores, mas para as empresas PJs eu não quero que apareça que seja colocado no cálculo a quantidade de colaboradores, então eu não quero que essa pergunta apareça, então eu não vou colocar em nenhum dos planos, tá bom? Então, agora, o próximo vídeo, que vai ser aqui está o caminho. Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender como diferenciar o valor do plano intermediário e o avançado. Até aqui, tudo que está lá em critérios V2, todos esses parâmetros, eles vão calcular para vocês o valor do honorário básico, tá? Agora, a gente precisa criar os diferenciais entre um plano e outro. Deixa eu só demonstrar o porquê. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Uma simulação já pronta. Aqui são as perguntinhas, né? Então, tá vendo? Aqui eu só, para clínicas em geral, né, que provavelmente está lá dentro de prestador de serviço, só aparece a pergunta de faturamento, atividade, tributação e quantidade de colaboradores. Eu não amarrei nenhum outro critério que eu queria que fizesse a pergunta aqui. Não coloquei, por exemplo, emissão de nota, quantas notas fiscais eu vou emitir, porque no caso de uma clínica, o meu escritório, por exemplo, não emite nota, né? Quem emite é o próprio cliente. Então, quando eu avanço, eu tenho aqui os 3 planos, certo? O critérios V2 chegou nesse valor aqui do plano básico. Agora, como fazer para fazer esse valor diferencial entre um plano e outro? Por quê? Tá até aqui errado, ó, tá avançado e intermediário, é só inverter lá em plano, que eu tenho que consertar isso, né? Mas o que que acontece? Por que que os valores são diferentes? Porque eu tenho entregas diferentes dentro de cada um desses planos aqui, né? Então, ensino básico, eu só entrego a contabilidade, suporte tributário e fiscal, gestão de documentos, armazenamento de XML. No intermediário, eu coloco outros itens, eu tenho planejamento tributário, tenho entrega de relatórios, e no avançado eu tenho entregas diferentes do intermediário. Então, eu vou ensinar como você vai configurar esse valor extra que vai aparecer entre os planos, ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte, tá bom? Obrigada pelo tempo.